Fala, tá Sou falando de eu. um assunto. Eu acho que eu agrupei sim, peraí. Agora só, perguntando se você conhece a medicação teriparatida. Já viu o resultado dessa medicação em adultos com OIA? Olha, não vai aparecer nome, Tá. Hum? Ela está aí, Célio. Pô, eu vou falar. Ela está aqui, ó. Vou Você não está falar. Ai, conseguindo tá, desculpa. ver? É. Eu Então, era bom que todos desligassem o microfone, né? Para facilitar a audição, né? Ia facilitar. E a primeira pergunta, se você conhece esse medicamento É, tirapatida, já viu acho algum que eu vou conseguir no resultado? computador agora. Que bom. Eu conheço, sim, a teriparatida é um análogo. Um análogo é uma substância similar, só que fabricada em laboratório, é uma coisa que... consegui. Espera aí que eu vou só um minutinho. Eu estou pedindo para aderir pelo computador, que vai ser muito mais fácil. Eu não preciso ficar segurando. A imagem não está muito boa, mas... Oi? Só um segundinho. Pronto, Sim. agora eu consigo ver a tua tela. Vou sair do telefone, que é mais fácil. Tá? Tá Pronto. certo. Bom, então vamos lá. A teriparatida é um análogo. Como eu disse, é um análogo do hormônio. Por que está repetindo? É porque você Tem está com o como celular autenticar? ligado. Deixa eu desligar o celular. Deixa eu sair. Acho que eu não saí da reunião de verdade. É verdade. Eu sempre faço essas confusões. Conseguiu? Podemos continuar? Pronto. Tá me ouvindo agora? Estamos, ficou melhor. Tá. É que tinha ficado desativado aqui sem querer. Bom, então, assim, é um análogo, que é uma substância feita em laboratório, parecida com uma que a gente tem, no caso, é o hormônio da paratireoide. O hormônio da paratireoide é o hormônio que controla o cálcio, basicamente, o fósforo também, que é participação importante na formação óssea, mais na formação. Mas em excesso ele também é ruim para o osso. Como quase tudo, né, ele tem dois aspectos da ação dele. A teriparatida, como remédio, ela é um análogo, ela não é o PTH natural nosso, mas ela só tem limitações. Ela só pode ser usada em adulto, ela só pode ser usada por 18 a 24 meses. A indicação primordial dela vai ser para osteoporose grave. Em tese, ela seria mais indicada para os mais idosos, mas isso não é bem assim que funciona. Mas ela tem, assim, eu não posso dizer que eu tenho experiência com ela, porque até em osteoporose comum, teriparatida custaria entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por mês. É uma injeção subcutânea todo dia, tá? Então, eu não posso dizer que eu tenho experiência com ela, eu sei que, teoricamente, ela pode ser usada em algumas formas. O que ela vai fazer? Ela vai funcionar diferente dos outros remédios, porque ela aumenta a formação de osso, tá? E os outros diminuem o processo de desmanchar osso, tá? E a teriparatida aumenta a formação. Tá? Como eu disse, existem trabalhos sobre teriparatida, mas eu particularmente não tenho experiência, porque, como eu disse, a gente tem uma limitação muito grande no nosso meio. Tá? Valor, né? O valor do medicamento? Entre 1.500 e 2.600 por mês. E é uma injeção subcutânea todo dia. Ela tem essas limitações, não pode ser usada em criança, ela só pode ser usada por 18 a 24 meses. De qualquer maneira, você vai ter que usar uma outra coisa, ou paralelo, ou no final do tratamento. Do tratamento. Tá? Usar a teriparatida não vai livrar ninguém de usar um bifosfonato, um denosumab, prolia, no final. Tá? Entendi. Vai ter que usar. Porque até por causa dessa limitação que ela
que ela só pode ser usada nessa esquema. Não pode ser usada em criança, em jovem, que poderia estar... Ela é um anabólico para o uso. Ela poderia estar associada a desenvolvimento de tumores. Na verdade, não parece estar, mas existe essa possibilidade. Então, não se usa em criança e adolescente, que é a fase de crescimento mais rápido. A pergunta é se você viu algum resultado desse medicamento em adultos. Pois é, não eu tenho sei experiência. trabalhos, mas eu não posso falar. Eu não gosto de falar só de trabalho quando eu estou falando com vocês que vivem o dia a dia da doença, porque eu realmente não sei. Eu ia procurar trabalhos para hoje, mas eu realmente tive um dia mais complicado do que eu esperava e ontem não deu tempo. Também porque eu tive uma coisa à noite. Depois eu vou procurar e tentar passar um resumo. Tá? Tá certo. A segunda pergunta minha pergunta é se estou precisando de medicamento. Aí ele fala assim, fala para ela que eu estava tomando ácido hialurônico, mas eu parei tem 3 anos. Minhas fraturas deram uma diminuída, mas agora aumentou de novo. Quer dizer, a pessoa está tendo várias fraturas agora. Se eu volto a fraturar depois de um tempo sem medicação, e o ácido hialurônico ele funciona no organismo, na osteoporose comum por 1 ano, na OI funciona mais ou menos do mesmo jeito, é um tratamento anual. Se eu parei de usar todo bifosfonato, igual a alendronato, o ácido hialurônico é um bifosfonato, ele tem uma ação que dura mais tempo do que o uso, por isso que ele dura 1 ano, porque eles se depositam no osso. Mas se eu volto a fraturar depois de 3 anos sem medicação, ou seja, 2 anos, teoricamente, sem o efeito agudo da ácido hialurônico, eu tenho que avaliar para ver se essas fraturas são porque eu perdi massa óssea, se tem algum fator que está me levando a fraturar, algum outro fator, alguma outra doença. E voltar a tratar, provavelmente. Isso, as recomendações são sempre, se está tendo fratura, tem que voltar a tratar, mas tem que reinvestigar também. Tá certo. Agora tem a pergunta 3 e a 4 que eu posso fazer junto. Pergunta: que tipo de remédio a gente toma para parar de menstruar? Tem algum problema caso deixe de menstruar com o uso do medicamento? Isso aí é uma coisa importante. Você ia falar mais alguma coisa, Fátima? Essa pergunta veio de um grupo de meninas, né? Porque nós temos um grupo de só mulheres, né? Então, veio de um grupo de meninas que elas dizem que ficam muito tempo sentadas, né? E que a menstruação incomoda muito. Então, elas gostariam de saber se existe algum... O que acontece? Se haveria algum problema? Se elas... Tá, já entendi. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada com cuidado. Porque o hormônio feminino, quer dizer, os hormônios que a gente tem, que fazem a gente menstruar, inclusive, eles são benéficos para o organismo, tá? Para o osso, particularmente. Então, se você bloquear a menstruação, tem que ver com o que você vai bloquear. Isso não é minha área direitinho, eu depois também posso ver quais as opções que a gente tem para bloquear. Tem opções que eu sei que tem coisa injetável que você usa, fica de 3 em 3 meses, fica sem menstruar. Mas eu posso até bloquear a menstruação, mas eu não posso bloquear totalmente os hormônios femininos. Tá? Se eu bloquear, dependendo do que eu usar, eu vou afetar meu osso. E outra opção seria, já que a pessoa menstrua muito, a própria pílula, uma pílula que não seja de tão baixa dosagem, na pessoa que não tenha contraindicação, prescrita por ginecologista, que saiba, que avalie, veja todas as questões envolvidas nisso, a pílula geralmente diminui muito o fluxo, né? Certo. Então, tem que menstrua 5 dias, 4, e passa a menstruar 2, 3 com fluxo bem menor. Então, já seria uma coisa mais confortável. E com menos risco, talvez, para o osso. Certo. Tá? Então, vai depender de como eu vou usar, o que eu vou usar. Porque, se não me engano, tem uma coisa que é só com progesterona, e eu acho que não seria bom. Porque se eu bloqueio o ciclo, eu vou bloquear o estrogênio também. Eu vou ter que... Essa parte não é minha direta, é a parte que eu mais faço, tá? Mas sei que a gente sempre tem que preservar o efeito do hormônio feminino no osso. Tá certo. A quinta pergunta: paciente com AI acima do peso pode tomar remédio para emagrecer? Aí já vem uma questão de conceito. O que é remédio para emagrecer? Né? Os únicos remédios atualmente usáveis e liberados é um remédio que diminui a absorção de gordura, que faz a pessoa evacuar mais, e se ela comer gordura, então chega a ter diarreia assim, de se borrar, né? Esse, dependendo do quadro da pessoa, não teria, mas é uma coisa muito incômoda, né?
Certo. Qualquer coisa que você usar vai ter que passar por reeducação alimentar e tentar melhorar a questão da atividade física, né? E os outros remédios que estão liberados hoje, todos são remédios psiquiátricos, ou, eventualmente, um deles não é, ele é parecido com um antidepressivo, é como se ele fosse um antidepressivo muito fraco e que tem um efeito de inibição de apetite, não funciona para todo mundo. Tá? Não existem outros remédios para emagrecer. Os remédios são todos são antidepressivos, são remédios para convulsão, são remédios desse tipo que são realmente usados pelas pessoas que trabalham diretamente com isso. Então, tudo vai depender de caso a caso. Alguns pacientes vão poder usar algumas coisas, outros pacientes não vão poder usar aquilo. Vão ter que usar outra droga, tá? Então, remédio para emagrecer, de uma forma geral, não existe. Tá? Existe um tratamento feito com várias drogas. Algumas vão atuar no centro da saciedade. Só um deles, que tinha saído do mercado, foi usado, também não funciona para todo mundo, tá? Outros vão ajudar a diminuir a ansiedade. Então, são tratamentos em conjunto. Isso junto com o nutricionista, com o preparador físico, tá? Então, não é que não possa, é que vai depender do tipo de remédio e da indicação, tá? Entendi. E aí tem que ver, se faz mal para a pressão e a pessoa hipertensa não vai poder usar aquele, vai ter que usar um outro, né? Isso é muito específico. É muito individualizado. Sim. Agora, outra, quais os exames iniciais que o endocrinologista pode passar para um paciente de osteogênese? Quando a gente pensa na osteogênese especificamente, a gente vai pedir os exames que a gente chama do metabolismo ósseo mineral, ou metabolismo do cálcio. Então, a gente vai pedir no sangue, né, cálcio, fósforo, a fosfatase alcalina, que é uma enzima, está associada com a mineralização óssea, e que é importante, ela vai estar, a princípio, na osteogênese, em condições normais, assim, o paciente tem osteogênese, mas ele não teve nenhuma fratura recente, vai estar tudo normal, tá? Eu vou ter a fosfatase alcalina, que é essa enzima, eu posso pedir, tem uma versão dessa enzima que é do osso, mas não preciso pedir ela sempre. Vou pedir o hormônio da paratireoide, a vitamina D. Em geral, a gente pede urina de 24 horas para ver a excreção de cálcio, porque se eu perco muito cálcio e eu preciso tomar vitamina D ou cálcio, eu tenho que tomar cuidado com como vai ser isso, tá? Então, vou fazer isso assim. Isso do ponto de vista geral. Vou pedir sempre a avaliação da função renal, que a gente faz com ureia e creatinina. Por quê? Se o rim está muito alterado por qualquer motivo, eu vou alterar o paratormônio, eu posso alterar o metabolismo de cálcio e fósforo, e eu não posso, dependendo da situação, não poderia nem usar um bifosfonato, como alendronato, ácido zoledrônico. E a gente sempre faz, se o paciente vem de outro médico, que ele tem um clínico, por exemplo, já sabe que não tem anemia, já tem tudo avaliado, eu não vou precisar avaliar. Se ele não tem, eu vou dar uma avaliada na parte de diabetes, na parte de colesterol, na parte de hemograma, para ver se tem anemia. Vou dar uma geral, geralmente eu vou ver se tem disfunção da tireoide, o excesso de hormônio tiroidiano vai fazer mal para o osso e tem que ser tratado. Então, a gente faz uma avaliação. E fora isso, a gente vai fazer uma avaliação hormonal ou clínica baseada no que eu tenho. A pessoa é muito obesa, eu vou pedir, vou ver o fígado, que ela pode estar com fígado gorduroso mesmo que ela tenha colesterol normal. Então, assim, tem a parte do osso, a parte do cálcio do osso, e tem as outras coisas que a gente vai pedir, tá? Que a gente vai ter normal. Vou pedir densitometria, vou ver se a pessoa tem indicação de fazer outros exames de imagem também, às vezes tem, às vezes não, né? Radiografias, vai depender, assim, aí já vem para paciente caso a caso, tá? Deu para esclarecer? Eu entendi, sei. Não, pois é. Se vocês acharem que ficou pouco claro, vocês avisem a Fátima. Eu não estou olhando o chat, porque senão eu me distraio e não respondo direito, tá? Mas a Fátima, eu sei que olha as perguntas, e qualquer coisa vocês podem comentar, falar, tá? Não tem nenhum problema, isso é uma coisa informal, isso não é uma aula, nem é essa a ideia, né? Não. Tá? Então, vamos passar para a 7ª pergunta. O paciente com osteogênese, que tem constipação, pode parar de tomar o cálcio? Pois é. O melhor cálcio é o cálcio que vem da alimentação, para qualquer um de nós, para paciente velhinho com osteoporose, para qualquer pessoa que tem uma doença óssea, para qualquer coisa. O melhor cálcio é o cálcio da alimentação.
da alimentação, 3 a 4 porções, e mais o que vem do complemento dos próprios alimentos, do restante da alimentação, mas eu teria que tomar leite e derivados, ou seja, leite, queijos, iogurte, em torno de 3 a 4 porções por dia. Se eu tomo isso e estou com tudo controladinho, eu não vou precisar de cálcio extra no caso da osteogênese. No caso, por exemplo, da Giovana, raquitismo, é uma doença um pouquinho diferente. Giovana, são coisas um pouco, vai depender da doença. No caso da osteogênese, se eu estou ingerindo cálcio do jeito certo, talvez eu não precise de cálcio. E se eu tenho constipação, eu tenho que saber se foi realmente porque eu estou usando cálcio ou se porque a minha alimentação geral está ruim. Eu estou usando fibra suficiente, eu estou bebendo água suficiente, tá? Que são coisas que eu preciso para ter um intestino funcionante. Certo? Então, essa resposta também não seria só para osteogênese, o pessoal também do raquitismo. Qualquer pessoa, sim, no raquitismo é diferente. Pode até precisar tomar cálcio, tem outras questões, mas porque são coisas diferentes. E outras doenças também. Entendi. Tem doença que nem deve usar cálcio. Se a pessoa tem perda de cálcio pela urina, e com isso ela pode provocar cálculo, provocar outras coisas, eu vou tomar mais cuidado com o cálcio, vou usar o cálcio da alimentação, às vezes, mesmo assim, eu tenho que restringir esse cálcio. Então, são coisas diferentes. Também, assim, sempre assim, eu tenho constipação, eu tenho que ver por que eu tenho constipação. Realmente, será que é pelo cálcio? Né? Que eu estou usando? E segundo é isso, tentar trocar o cálcio suplementado pelo cálcio da dieta. Tá? Aí tem ali também, pacientes com insônia. Qual o melhor passo a passo para driblar isso? Isso é para todo mundo, vai ser igual. Se eu tenho insônia, eu tenho que tentar ver se tem algum motivo específico e tomar alguns cuidados. Por exemplo, depois de um determinado horário, começar a evitar qualquer coisa que seja estimulante. Café, chá preto, mate, várias coisas desse tipo são estimulantes. Posso tomar, trocar essas coisas por chá de camomila, cidreira, erva doce. Evitar ver filmes, ver televisão com coisas muito agitadas. Ter um som tranquilo, uma música tranquila. Música clássica para quem gosta, MPB para quem não gosta de música clássica. Agora não vai ouvir um funk, não vai ouvir um rock, né? Porque isso vai te estimular mais. Ler é uma boa coisa para isso também, ajuda a relaxar. Ler é uma coisa, claro que não vai ler uma coisa daquelas que, assim, que a gente não consegue largar e que a gente fica querendo saber o final do livro, porque aí não vai dormir. Mas estudar, para quem ainda estuda, às vezes pegar o assunto que é mais chatinho, porque vai acabar dando sono. Então, é uma questão do cuidado geral, tá? Evitar dormir de dia. Se a pessoa, por exemplo, ela tem insônia à noite, dorme de dia, essa insônia vai se cronificar mais, tá? Remédio pode ser usado, mas primeiro a gente tem que tentar fazer essas outras coisas, tá? Melhorar a qualidade de vida geral. Exercício, quando a gente pode fazer, porque acaba melhorando a qualidade do sono também. Não é o exercício na hora de dormir, é o exercício no dia a dia nosso, normal, tá? Tá certo. Até outra pergunta aqui. Isso aí sou eu que escrevi. Eu tenho observado, né, o relato de várias pessoas que têm osteogênese e também tem problema com hipotiroidismo. Tá. Isso não é uma associação específica, tá? É uma coisa que acontece. Hipotiroidismo é uma coisa muito frequente na população em geral. Então, assim, não é uma coisa da osteogênese. Pelo menos eu nunca vi nada que associasse com relação causal. Mas é uma coisa muito comum. O hipo é melhor, de certa forma, do que o hipertiroidismo, do que o excesso. Agora, tem que ser tratado também, né? Tudo tem que ser tratado, né? Tá? Por isso que a gente, em geral, periodicamente, a gente faz pelo menos um TSH-MT4 livre para ver como tá, para ver se a função está normal. Tá? Porque, então, uma pergunta também que já me fizeram, agora fui eu que fiz, né? Entre as meninas mesmo, elas observaram que a maioria delas, né, pelo menos naquele grupo, tem hipotiroidismo ou aquele hipotiroidismo. Por aí vai. Pode ser coincidência que naquele grupo especificamente a maioria tenha, mas assim, não é específico. Agora, a população em geral tem muita doença de tireoide, né? Sim. Então, não é uma coisa incomum de se ter o hipotiroidismo. É muito mais frequente do que a própria AI, né? Então, não é uma coisa, assim, inesperada, é uma coisa que a gente pode encontrar mesmo. Entendi. E agora, a prevenção da deficiência
da vitamina D e cálcio é essencial ao longo da vida ou só quando está tomando medicamento? Não, a prevenção, se eu quero um status ósseo bom, eu vou ter que ter sempre os substratos que vão manter meu osso bom. Então, eu preciso ter vitamina D adequada, cálcio adequado, e isso é por toda a vida. Na verdade, isso não é só em quem tem OI. Se eu pensar nas senhorinhas que evoluem com uma osteoporose mais grave, porque não se alimentam direito, alguma coisa assim, é a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer. Claro que a gente não vai ficar dosando vitamina D em todo mundo quando não tem uma indicação a mais. Na OI, a gente dosa sempre, porque a gente sabe que a gente precisa garantir esse status ósseo adequado. Então, eu vou dosar, não todo exame, não vou dosar de mês em mês, mas eu vou dosar de vez em quando. Assim, endocrinologista, de um modo geral, não vai usar só a vitamina D como parâmetro, tá? A vitamina D, o cálcio, o fósforo, a eliminação do cálcio na urina e o paratormônio. É um conjunto de coisas que eu vou fazer avaliação, e mais a alimentação. Como eu disse, se a pessoa perde cálcio pela urina em excesso, ela tem que ter eu vou abordar isso um pouco diferente. Eu posso ter que usar um diurético que segura cálcio, para poder dar a vitamina D na dose que ela precisa. Se eu dou só a vitamina D e o cálcio, eu vou aumentar o cálcio na urina, eu vou fazer um efeito ruim, vou aumentar o risco dela fazer cálculo e tal. Então, é um conjunto de coisas, né? Assim, eu acho que fica claro, não dá para dar assim, eu não posso chegar aqui e fazer uma receita de bolo, dizer que todo mundo vai usar igual, e nem todo mundo precisa tomar vitamina D e cálcio. Se a pessoa tem uma boa vitamina D, por que eu vou suplementar? Né? Mesmo que ela tenha uma doença óssea de base. Se ela tem uma vitamina D boa, não preciso botar mais nada. Né? Eu não preciso acrescentar mais. Tá ótimo. Tá? Então, você respondeu todas as perguntas, né, que foram enviadas durante o dia, né, de ontem, de hoje para mim. Agora eu queria vou abrir para quem quiser perguntar aqui no grupo, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouco do medicamento que meus filhos estão tomando, sobre a Prolia, né? Porque eu comento muito no grupo e gostaria que as pessoas tivessem algum conhecimento também. O Prolia, a substância chama denosumab, ele é um remédio que a gente chama meio que de biológico, ele foi desenvolvido, mas é um anticorpo contra uma coisa que tem uma substânciazinha, uma molécula que tem no osso, que está relacionada com excesso de reabsorção. Reabsorção do osso é o desmanchar do osso. A gente forma e reabsorve a vida inteira, isso tem que ter um certo equilíbrio. Na criança forma muito mais do que reabsorve, entre os 20 e os 30 a gente ainda forma mais, porque a gente está fazendo pico de massa óssea, e depois a gente fica estável por um tempo, então reabsorção igual formação, e mais tarde, na mulher perto da menopausa, a gente reabsorve mais do que forma, por isso que a mulher tem mais, porque a gente perde aquele efeito protetor do estrogênio. O homem geralmente não tem uma coisa tão aguda, essa perda de hormônio do homem, ela até existe um declínio, existe a andropausa, mas não é igual a nossa, que é meio súbita. Tá? E depois iguala, tanto homem quanto mulher perdem um pouco mais, e quando a gente fica mais velhinho, a gente forma menos também, e reabsorve menos. Então, tudo isso, o efeito disso no osso, seja a pessoa com AI ou não, vai depender de todo o resto que está atrás na vida, tá? Então, assim, o que o denosumab faz? Ele atua numa substância, ele é um antirreabsortivo igual aos bifosfonatos, o alendronato, o ácido hialurônico, o cedronato. Ele é uma substância, não é do mesmo grupo, ele é diferente. Mas ele tem algumas vantagens práticas. Ele também acho que não é liberado para criança e adolescente ainda, que eu me lembre, até que rever, porque às vezes isso muda com muita facilidade, né? E qual a vantagem dele? Ele inibe uma substância, ele se liga numa substância e não deixa reabsorver o osso. Então ele faz um efeito antirreabsortivo diferente, o mecanismo de ação é diferente do outro, dos bifosfonatos. Qual a vantagem prática dele? Ele é uma injeção subcutânea de 6 em 6 meses. E tem algumas características importantes. Ele tem menos assim, problemas, é muito mais fácil tomar uma injeção subcutânea de 6 em 6 meses do que tomar um comprimido que eu não posso deitar, que eu não posso comer, que eu não posso beber, que eu tenho que esperar 40 minutos, né? Ele tem outras coisas. Uma pessoa que já tem um certo grau de insuficiência renal mais avançadinho, mais assim, ou pela idade, ou pelo que foi, porque teve muito cálculo renal antes. Antigamente usava-se muito cálcio, muita vitamina D nos pacientes de OI mesmo, então acabava tendo cálculo. Usava um monte de coisa, né? Então, se a pessoa já tem uma função renal diminuída, o denosumab é para
possível de usar. Ele é passível de usar na pessoa com diminuição da função renal. Então, velhinho com osteoporose, muitas vezes a gente usa por isso até. Diabético também, que já tem comprometimento renal. Isso é muito, o conforto disso, eu confesso, assim, eu nunca precisei usar, até hoje eu não precisei tratar, eu tenho, assim, osteoporose, mas se eu precisasse, eu adoraria usar uma coisa que é muito confortável, tem um preço relativamente acessível, não é super barato, mas em torno de 700, uma paciente minha do consultório comprou semana passada, porque ela não tinha conseguido aplicar fora do Rio, e aí eu disse assim, não, eu ainda vou atender, se você comprar, eu mesmo aplico, eu já vim aplicando nela, né? Ela pagou 750, eu acho, geralmente divide em 6 vezes, então acaba compensando. Em torno desse, se você não procurar, ela, onde ela estava, é que ela não conseguiu que aplicasse, estava mais de 1.000, né? Mas assim, se você pensar no custo-benefício, 700 e pouco, para você usar o remédio 6 meses, só fazer a vitamina D e o cálcio, que já fazem parte do dia a dia, é muito confortável, né? Tá. Quais são as limitações? O efeito os bifosfonatos, o efeito dele, ele faz um efeito de depósito no osso, né? Então, o efeito dele não acaba quando você para de tomar. E aí tem 2 questões que os dentistas têm medo das complicações de mexer na boca com o bifosfonato. O bifosfonato não vai embora. Teoricamente, o denosumab não teria esse problema, porque acabou os 6 meses, se eu atrasar mais de 1 mês, o efeito dele acaba. Então, assim, eu usei denosumab, por exemplo, dos seus meninos, né, Paty? A ideia é a gente usar durante um tempo bem legal. Quando a massa óssea dele estiver bem legal, a ideia é ou fazer o ácido zoledrônico 1 ou 2 anos, ou fazer 1 ano de bifosfonato mensal, né, para estabilizar. Eu não posso tomar ele e ficar sem tomar e ficar sem tomar nada, porque eu vou perder o efeito dele, tá? Então, assim, vantagem e desvantagem. Teoricamente, eu teria que ficar usando direto. Mas é claro que na pessoa que não é um renal crônico, a gente vai trocar, a gente vai complementar e vai fazer isso. A gente vai trocar de remédio por um tempo, né? A própria teriparatida, ela pode ser usada nos esquemas assim, com bifosfonato ou com o próprio denosumab, porque já que, né, coisas que não podem ser usadas eternamente, como a teriparatida. O Prolia, assim, até o momento, a ideia seria, você vai ficar usando um tempão, mas a gente usa porque ele é mais potente do que coisa e mais confortável do que os ácidos zoledrônicos. Ácido zoledrônico é venoso, tem que ter centro de infusão, ou em hospital, por exemplo, geralmente lá no IED mesmo, eu teria que internar para aplicar. Eu não tenho uma day clínica, aquela clínica que você só vai para fazer medicação no dia, então eu teria que internar para poder fazer o remédio. Internar de um dia para o outro, seriam 2 dias, mas é um pouco chato. Tá? Em todos eles, como eles podem abaixar o cálcio, os orais não abaixam, mas o denosumab e o ácido zoledrônico, eles poderiam diminuir o cálcio, então eu tenho que garantir que o cálcio e a vitamina D estejam bons antes para não ter problema, tá? Mas então, assim, denosumab é muito confortável desse ponto de vista, porque é subcutâneo, se a pessoa pode se aplicar ela mesma, se quiser. Meu filho toma na farmácia, vai na farmácia ali embaixo e toma. Eles não tomam em casa até hoje? Não, vai na farmácia. Mas eles podem aplicar, né? Eles podem aplicar. É só tomar cuidado porque a seringa trava para não perder a medicação. Tá? Então, é só... Isso, Vanessa está falando aqui que ela aplica o remédio, ela está com remédio para a doença dela, que é um pouco diferente, e ela está aplicando, porque você está aplicando 1 vez por mês, né? Vanessa. Né? É outro remédio, mas é subcutâneo, e para a criança o remédio que ela está usando tem que ser tomado 2 vezes por mês. Ela está usando, pela idade, eu sei que ela está usando 1 vez por mês. E não é tão difícil, né, Vanessa? E o da Vanessa não vem na seringa certinha, ela tem que medir. Não, está usando um frasco. Vanessa, está te perguntando. Vanessa, um frasco por mês, né? Então, ela tira um frasco só. Que dependendo, por exemplo, em criança, eu posso ter que fazer uma conta e vou desperdiçar um pouquinho ou perder um pouquinho. No caso dela, a gente aproxima as doses. Então, viu, ela aprendeu a aplicar, ela também não tomava nada indicável. E fiquei contente de saber que você está usando, tá, Vanessa? Eu não sabia. Aqui em casa, sou eu que tenho que aplicar. Aí eu prefiro que eles vão ali no farmacêutico. Tá, mas o denosumab tem essa grande vantagem, é uma coisa muito confortável. Eu não vou dizer que eu estou usando para todo mundo, porque, como eu disse, a gente consegue, tem paciente de osteoporose, mesmo consegue pela justiça às vezes.
Mas você sabe que até para entrar na justiça não é todo perfil, toda família que consegue fazer isso. Então tem que pesar muito bem o pró e contra de tomar, né? De fazer. Aham. Tá? Tá De ótimo. fazer esse tipo de Agora modificação. tá certo. Vamos abrir então para a pergunta, né? Vamos. Quem gostaria de fazer pergunta, era bom colocar o nome aqui para aqui no chat para a gente chamar por ordem, né? Alguém quer se inscrever para fazer alguma pergunta? Kátia, né? Que está querendo perguntar alguma coisa. Só dá um dizer que quem gostaria, então. É porque eu estou vendo algumas imagens, mas. Kátia, quer perguntar? Eu quero. Eu, Lídia. Então, Maria Lídia. Uma de cada vez, né? Vamos lá. Então vamos, Maria Ativa Lídia. o microfone, Lídia. Ativo sim. É porque eu estou aqui na calçada de casa. Tá, agora eu estou te vendo. Assim, doutora, eu sou mãe com osteogênese, eu tenho uma filha de 14 anos, completando agora, né, que tem osteogênese, eu tenho 51, também com osteogênese. Eu nunca fiz um tratamento da osteogênese, nunca tomei nada para OI. Tem que Eu caminho e tenho bastante... Eu caminho e tenho bastante dificuldades agora, porque estou sentindo minhas pernas curvando, né? Está curvando e isso está me dificultando já a andar. Maria Lídia, e eu queria ver uma forma de... Você reside onde? Você mora onde? Juazeiro, Bahia. Pois é, aí você tem que procurar um lugar que tenha um centro que seja próximo. Eu sei que tem em Pernambuco, na Bahia deve ter em Salvador. Aí eu não sei a distância. Isso, Salvador. Você precisa ser avaliada. Você está com quantos anos agora? Mais ou menos? Qual a sua idade? 51. Tá, você precisa ser avaliada, porque tem umidade da mulher quando piora, vai depender de outros fatores, e você tem que ser avaliada para ver se isso é da osteogênese, às vezes até uma falta de vitamina D, porque a osteogênese não é comum encurvar sem ter outras coisas, né? Sem ter fraturas e tal, mas pode acontecer. Então você precisa de uma boa avaliação para fazer o tratamento, até por causa da idade também, tá? Mas isso assim, só fazendo, você tem que ir num centro especializado, conheço aí também, porque quem conhece aí vai conhecer doença óssea em geral para poder fazer a avaliação, tá? Infelizmente, Salvador, tem a doutora Renata, a gente pode depois fazer contato com ela. E a Renata acho que está atendendo adulto também, tá? Doutora, minha filha faz tratamento com a doutora Renata. Então, pode ter que depois ver como fazer contato com ela para falar que você nunca tratou, que você tem diagnóstico e que você está tendo sintomas agora para fazer a avaliação adequada, tá bom? Eu creio, né, pela experiência, que eu preciso fazer já cirurgia de correção, porque já está bastante atrapalhando muito, né, no andar. Primeiro tem que ver o que está acontecendo, para depois, às vezes você tem que tratar primeiro, melhorar a qualidade do osso, para depois fazer a cirurgia. Por isso que você tem que ser avaliada adequadamente, tá? E aí só na consulta, isso não tem que ser uma avaliação à distância, né? Eu não sinto dores. Eu sinto... eu não sinto dores. Eu canso. Quando eu ando um pouco mais, eu canso. Mas dores, assim, eu tô quieta, parada, acordo com dores nas pernas, não, isso não acontece. Mas eu sinto que está curvando e canso muito quando ando bastante, né? Não tenho mais aquela disponibilidade de antes. Tá? Fazer os exames todos, fazer raio-x, se for o caso, tá bom? Porque para saber se é da OI mesmo ou não, tem que saber como tratar, só com a avaliação adequada. Ok. Olha só, a Zuleika escreveu lá que meu filho teve uma boa resposta ao Prolia. Ele tem 19 anos e faz uso a cada 12 semanas. Antes ele precisava de auxílio para se virar na cama. Agora já faz esses movimentos sozinho. Ele está usando num prazo mais curto, né, do que a gente costuma recomendar. Mas se ele está respondendo, não tem problema. 12 semanas dá 3 meses, não é isso? Ele vai poder passar em breve. Se ele está tendo uma boa resposta, ele daqui a pouco vai poder passar para 6 meses. Talvez ele tivesse muito mais alteração, muito mais grave, né?
Aham. para usar aquele. Ela falou que ele nem se mexia, né? Exatamente. Ah, Para ele, gente. talvez tenham tentado fazer para conseguir uma resposta mais assim, intensa, Tá certo. tá? Alguma Posso pergunta? Quem Acho quer que falar? A Kátia queria perguntar Eu? alguma coisa, né? Vitor, Peraí, pode Kátia. falar. Peraí. Kátia, deixa o Vitor perguntar, depois é você. Pronto, tá? Pode falar. Então, Vitor. eu queria saber se o medicamento sozinho, sem a fisioterapia, ele não faz efeito. Ele faz, mas vai fazer menos efeito do que com fisioterapia. Porque o exercício também tem uma função boa para o osso. O exercício, além de manter a massa muscular, ele estimula um pouco a formação óssea, né? Ele ajuda a construir um osso de boa qualidade. A inatividade faz a gente perder osso, tá? Perder massa óssea. Isso em qualquer pessoa que fique imobilizada há muito tempo. Então, se você não tem, se puder fazer isso associado a uma fisioterapia, e isso, assim, a gente sabe que às vezes é complicado, é porque não tem fisioterapeuta para ir em casa ou para fazer tudo sempre. Mas, às vezes, um bom fisioterapeuta especializado, ele pode orientar exercícios. E eu sei porque aquela menina que eu esqueci o nome, que era DFF, ela sempre fez isso. Tem exercício que você vai poder fazer com a sua família, sem ser com o fisioterapeuta presente o tempo todo. Tá? Ele pode fazer até por videoconferência, assim, igual a gente está fazendo. Ele pode fazer o exercício, a pessoa pode fazer exercício com você e ele corrigir. Claro que tem que ter a consulta inicial, vai ter que existir. O fisioterapeuta não pode orientar sem ver você, sem, né? Mas, assim, o remédio funciona, só que o exercício é importante, até para você ter respostas melhores na mobilidade, né? Então, seria importante fazer tudo junto. Porque quando eu tava tomando o ácido zoledrônico, aí eu tava machucando sem parar. Sem parar. Machucando nem jeito como de assim? fisioterapia. Isso. Aí depois, de uma hora para outra, eu parei de machucar. Mas foi porque você tomou o remédio. Não, quando eu tava tomando remédio. Mas machucando como? Mesmo tomando remédio. Oi? É ter fratura? Fratura. O remédio demora. O remédio demora para fazer efeito, tá? Não é imediato. E assim, para eu dizer que o remédio não está funcionando, com alendronato, por exemplo, eu só posso dizer que ele não funcionou se depois de uns 2 anos eu não tiver mudança, ou na densitometria não tiver parado de fraturar. Então, depende de quantas vezes você tomou o ácido zoledrônico, tem que ver em que época que foi, com que idade que estava, tá? E se tinha algum outro fator que estivesse atrapalhando. O endocrinologista lá me dá carbonato de cálcio, só carbonato de cálcio, vitamina D. Você trata onde? Hospital das Clínicas. De onde? Das Clínicas de São Paulo. Quem é o seu médico atualmente? Oi? Quem é o médico atualmente? Dr. Bruno e Dr. Bruno Ferraz? Bruno Ferraz? Os endocrinologistas. Deve ser Bruno. Ortopedista eu não tem. Eles são, se for ele é ótimo. Então, ele está dando o que você precisa agora, tá? Porque isso é sempre... Você conhece ele? Se for quem eu estou conhecendo, ele não conheço intimamente, não conheço de perto, mas tem um Bruno que eu conheço, é de São Paulo, tá? Que deve ser ele, tá? Agora é a Kátia, né? Você então, daí agora faz um tempo que eu tô sem tomar, que ele tirou. Só que quando ele tirou aí das fraturas deu uma parada. Só que agora voltou de novo. É o contrário do que seria esperado. Agora, você tomou o ácido zoledrônico quantas vezes? Tomei bastante. Eu tomava anualmente. Anualmente? Quanto tempo tem que você não toma? 3, 4 anos. Se ele achou que parou, se você não está fraturando, também tudo bem. Ele tem que avaliar. Isso da fisioterapia que seria importante para você, já que você tem pouca mobilidade, pelo que eu estou vendo, né? Tem. Tá? Isso seria importante, se pudesse ter uma orientação boa para fazer fisioterapia, tá?
Uhum. Cadê a Cássia? A Cássia tá doida para perguntar alguma coisa. Será que é por causa da falta do remédio que eu vou ter que fratar de novo? Não, provavelmente é porque já está passando do tempo de recomeçar agora. Provavelmente vai ter que recomeçar de novo a tratar. Ou com esse remédio ou com outro. Ah, tá. Ah, é isso que eu falei. Voltou a ter fratura, tem que revisar. Tá, vamos para a Cássia. Vitor, vou deixar a Kátia perguntar, que ela está perguntando o tempo todo. Depois Tá, obrigado. né? Cássia, pode falar. Tá. Oi. É analista também. Kátia, pode falar. Oi, boa noite. Sou de Fortaleza. E então, doutora, eu só queria uma dúvida. Há 5 anos eu tive mama, tá? Uhum. Na época, eu tomava, em 2013, eu era atendida por uma médica aqui no hospital em Fortaleza, só que eu não fui mais, desde que tive o câncer. Tomava alendronato só. E cálcio, né? Enfim. Aí, desde 2013 que eu não tomo alendronato. Você tem que voltar para... Você teve alguma fratura depois disso? Não, faz tempo, graças a Deus, que eu não tenho fratura, desde 89. Tá, isso é interessante, isso já é bom sinal, mas você tem que voltar, porque você vai ter que fazer avaliação anual, porque com a idade a gente vai perder moça, porque eu já falei. Então, principalmente a mulher mais que o homem. Tenho 57 anos. Isso, Enfim, e você, assim, a menopausa em si, mas eu não sei se você precisou tomar remédio depois da cirurgia, oral por 5 anos. Não, assim, a minha mama, meu câncer, não foi por hormônio, tá? Eu não precisou tomar tamoxifeno, nada disso. Melhor. Mas de qualquer maneira, tá, mas de qualquer maneira, você vai ter que voltar para fazer uma reavaliação, nem que seja anual, tá? E para ver, porque assim, o que acontece? Meu ponto de vista. Se a minha densitometria piorar, e será que eu vou esperar ter uma fratura para recomeçar a tratar, ou para começar a tratar, no meu caso, da minha menopausa? Não tem lógica. Por isso que a gente faz a densitometria sempre, começou a piorar, a gente vai tratar. Né? Não tem lógica esperar. Eu ter uma fratura para voltar a tratar. Tá? Então, seria recomendável que você procurasse para fazer avaliação normal. Né? Tem que fazer mesmo, a gente teria que fazer pela idade. Tá? E no seu caso, com a sua história de OI, tem que fazer mais ainda. Quem é? Depois tem a Vanessa e tem a Analice, que querem perguntar, que eu sei. Analice. Obrigada. Oi. Cadê a Analice? Liga teu microfone, Analice, para perguntar. Então, pergunta a Vanessa, que acho que a Analice, não sei se ela não está ouvindo. A pergunta que ela fez... Não, da Analice, ela entrou. Analice, a tua pergunta é o seguinte, na verdade, que eu me lembro, não existe uma associação específica da menopausa mais precoce do que com a OI. Só que qualquer menopausa pode piorar a OI, tá? Ia conversar. Depois, como aqui tem muita gente com uma faixa etária assim, compatível, então, assim, se eu perco o hormônio feminino subitamente, eu vou ter que tomar mais cuidado com o osso, porque é o período que a mulher perde massa óssea muito rápido. Tá? Entendi. Uhum. Tá? Então, não é que seja uma relação direta, só que, assim, uma vez pelo aquele exame que você me mandou, inclusive, a gente vai ter que pensar nisso, vai ter que pensar, eu posso usar hormônio para fazer reposição da menopausa ou não, né? Reposição da menopausa, apesar das pessoas terem muito medo, com os hormônios mais novos, não com aqueles antigos que eram doses muito altas e não eram tipo naturais. Quando a gente fala em natural, não é coisa de flora nem nada assim, é uma coisa que é igual ao nosso, tá? Hoje em dia existe estrogênio parecido com o nosso, existe uma progesterona também. Se a pessoa não tem contraindicação de fazer, isso prolonga a qualidade do osso, né? Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida também caso a caso, porque nem todo, por exemplo, a Kátia, né? Ela não pode fazer uso dessas coisas. Né, Kátia? Independente de ser dependente de hormônio ou não, ninguém vai liberar para você o uso de hormônio. Né? Mas é isso, por isso que tem que ser sempre individual. Tá? Se puder tratar a menopausa, é bom. Tá bom, obrigada. Tá? Vanessa. Não sei se tem mais alguém, mas é que a Vanessa já queria falar um tempão. Imagina. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Olá. Bom ver vocês de novo. Parabéns pelo evento.
Tô aqui aprendendo um pouquinho de OI aí, que eu também não sei muito, mas só sei um pouquinho mais de XLH. Mas acho que a Fátima já respondeu, né? Que esse Pilates também pode ser feito por quem tem osteogênese. Pilates vai depender da condição do osso naquele momento e de um fisioterapeuta. Pilates feito com fisioterapeuta, tem gente que faz educação física, no caso de vocês, tem que ser com fisioterapeuta. Quem tem uma doença óssea tem que fazer com fisioterapeuta, né? Claro, por questão de segurança. E fazer, e pode sim, mas tudo tem que ser avaliado naquele momento. O ortopedista tem que indicar, por exemplo, quais as limitações. Na verdade, qualquer exercício para qualquer pessoa tem isso, tá? Então, eu tenho a coluna um pouquinho mais hiperlordose, que a gente vê muito. Então tal exercício vai ser ruim para você. Isso independe de ter uma condição como a OI ou como o XLH. Mas se eu tenho uma condição, eu vou precisar dessa avaliação do ortopedista para dizer o que eu posso fazer naquele momento. Né? Então, assim, é claro que assim, a gente sabe que dificilmente vai liberar exercício de alto impacto. Exercício de contato, tipo futebol. Só se eu tiver com o osso muito em cima, né? Exercício de contato é uma questão de bom senso. Dançar, né, Vanessa? Dançar pode. Dançar depende de como. Depende de como, entendeu? Então, assim, Pilates provavelmente vai ser bom. O importante é que tenha o exercício. Tem alguns pacientes com osteogênese fazendo Pilates com bons resultados, viu? Muito bom. É muito bom. Eu fiz um exame de marcha. Quando eu comecei o Pilates e 3 anos depois, a melhora é incrível. É incrível. E eu nem tomava aquele ainda. Qual o exame da marcha que você fez? Um que anda 6 minutos? Não, é um exame específico na ACD. Tá. É um computadorizado, né? De média pressão. Eu aumentei a minha passada, a velocidade em 10 segundos. Eu ganhei 15 graus de articulação, de flexão de joelho. Muito bom, tá vendo? A minha força muscular aumentou, meu equilíbrio aumentou, a minha pelve nunca mais rotacionada. Muito bom. Interessante, muito bom. Isso com o efeito do remédio, então, hein, Vanessa? Imagina com o remédio, né? O remédio agora junto, que vai preservar uma coisa, vai ajudar a outra, vai ser muito bom, né? Bem legal, bem legal. Pilates é sensacional, gente. Façam, quem tiver conhecido. Eu acho que assim, a gente sabe que tem que tomar cuidado com isso, com exercícios de impacto, essas coisas. Mas Pilates é uma boa opção, desde que orientada, e o fisioterapeuta que tem alguma experiência, que tome cuidado, né? Tá? Eu não faço com fisio, não. Eu faço com a educadora física, mas ela está fazendo fisioterapia agora, estudando, né? Mas ela é diferente. É alguém... Quando eu falo para não fazer com o educador físico, não é que toda educação física vai ser ruim, mas é que tem que ser alguém que conheça um pouco mais da fisiologia, coisa assim. Então, se for um educador físico que trabalha, por exemplo, ligado a um hospital ou a um grupo, ele vai fazer um bom trabalho. É tudo uma questão prática, né? Depende, mas assim, no geral, a gente vai preferir o fisioterapeuta no início, tá? Para quem tem doença óssea. Tá? Até que você não fratura com tanta facilidade, eles podem fraturar, né? Mas eu fiz Pilates fraturada e, no meu caso, tá? Calcificou mais rápido. O exercício é importante para a calcificação, para o fortalecimento do osso, né? Então, nunca vi assim, durante a fratura. Quer dizer, evidência da fratura eu não tenho, assim. Mas, o que mais, gente? Obrigada. De nada, querida. Foi bom te ver assim. Adorei também a Vanessa aí hoje. Gente, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Vamos, porque daqui a pouco eu vou ter que parar, que hoje eu tive um dia muito chato, talvez ainda tenha uma outra aula que me passaram. Até de XLH, um negócio que tinha esquecido de me avisar, eu vou tentar assistir. A gente tem uma sexta, não vai esquecer não, hein? Tem uma sexta de manhã, 10 horas da manhã. Eu, você e a HE. Mais alguma pergunta, gente? Nós 3? Sexta de manhã? Nós temos uma reunião sexta de manhã? Depois eu vou lembrar. Eu não estou lembrando disso, não, agora. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que foi ótimo, hein? Gostei. Eu também gostei. Eu espero que você... Célia, não pergunta nada?
Eu espero que vocês tenham gostado desse formato mais informal, mas eu prefiro assim, até porque eu não estou falando, não estou dando uma aula para médico, é diferente, a gente tem que ir conversando, né? Para poder até permitir que as pessoas tenham as dúvidas, porque senão a gente acaba nem tendo dúvidas, se fizer uma coisa muito assim, tá? Foi e a gente pode ir fazendo outras, sei lá, não toda hora, porque eu não aguento mais ter atividade toda hora, está sendo meio complicado, mas a gente pode fazer, até porque a Fátima tem que me lembrar toda a atividade que eu tenho, porque senão é um perigo. Ela sabe que eu sou um terror. Já estou lembrando, viu? Mas já tem terça, tem sexta. Eu não estava sabendo disso, você vai me falar direito o que é depois. Tá bom, depois eu explico o que é. Lá eu também não estava lembrando, não, né? Eu também não estava sabendo, não. Mas a gente tá ótimo. E aí então, a gente marca, vocês podem ir pensando em outros. Até eu vou ver se eu consigo tempo. Hoje, até sexta-feira, eu não vou conseguir ler, porque já tem uma outra coisa hoje que eu vou tentar entrar, porque essa de XLH, eu vou ver se eu consigo assistir, senão parece que vai ficar gravada. Essa é para profissional só.